no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Pois é, nós somos esse povo de Deus que caminha na estrada da vida rumo a Jerusalém celeste. E enquanto não chega essa Jerusalém celeste, nós estamos a caminho. Hoje vamos iniciar nosso segundo estudo das diretrizes da ação evangelizadora na Igreja do Brasil. O capítulo 2, olhar de discípulos missionários. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão. Essa expressão está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Ao ver a multidão, Jesus encheu-se de compaixão. Contemplar para sair em missão em um mundo que se transforma. Isso é importante. A igreja é o sacramento universal da salvação. Ela é a arca da salvação. Como discípula missionária e servidora, a igreja anuncia o mesmo evangelho: acolher, contemplar, discernir, iluminar com a palavra de Deus os complexos elementos culturais, sociais e políticos e éticos que constituem a realidade da nossa sociedade, com suas luzes e sombras. Ocupar-se com as compreensões mais profundas a respeito da vida, de Deus e do ser humano, da família e de toda a realidade, a fim de integrar com ela em vista do crescimento do reino de Deus. As grandes cidades refletem com muita rapidez o que acontece em todo o mundo. O que acontece hoje na China, rapidamente as cidades reproduzem. Então, uma cidade, na cidade Deus habita. Deus habita no meio dos homens. Deus habita na cidade. E reconhecer a presença de Deus em cada contexto histórico é necessário. Inclusive no mundo atual, cada vez mais urbano, Deus vive na cidade. Em meio às suas alegrias, desejos, esperanças, suas dores e sofrimentos, cabe à igreja contemplar essa realidade e distinguir o que o Espírito Santo está dizendo e fazendo, identificando as sombras, que são as coisas negativas que aparecem no mundo, e iluminar essas sombras com a luz de Deus. Lembrar que a luz de Deus penetra tudo, vence a escuridão, possibilita vidas, a vida na grande cidade mundial. O mundo da grande cidade é local de individualidade. De um lado, a pessoa possui uma dignidade irrenunciável e insubstituível. Por outro lado, há o enfraquecimento do convívio, da comunhão. Aumenta-se cada vez mais o individualismo. E o outro tem valor se for, para mim, útil. E com essa pandemia, piorou ainda. Agora é que a gente está vivendo mais individualmente. O individualismo, ele é destruidor. Ele é destruidor, né? A Tribuna, que é uma revista, né? Ela disse que, para a escritora Sueli Uriasco, só a individualidade, ela diz, é saudável. Também há risco de exagero por parte dos homens.
ela diz que é preciso distinguir individualidade de individualismo. O primeiro é saudável, a individualidade é saudável, mas o individualismo é destruidor. Devemos ter cuidado. Relação do Estado e o mercado. A redução da função social do Estado lesa a dignidade das pessoas e enfraquece o exercício do direito humano. O mercado impõe seus objetivos sobre os valores sociais, inclusive sobre as instituições e tradições que é família e comunidade. Aumentou muito no mundo que nós estamos vivendo hoje o consumismo, que é uma doença muito séria. O Papa Francisco nos diz isso. O consumismo é uma doença séria. Tudo tende a ser consumido, esgotado e substituído. Avalia-se as pessoas pela participação no mercado como efetivas produtoras e consumidoras. A individualização consumista da vida só traz violência, narcotráfico, legalização de aborto, da morte e outras coisas mais. É um individualismo que é uma violência, e a violência são irmãos juntos. O individualismo e a violência são irmãos juntos, andam juntos. Mas, ao mesmo tempo, o mundo também é plural, modo diferente de compreender e avaliar a realidade. É positivo se admite exercer o dom de liberdade. Quando a possibilidade de escolha é assumida pelo indivíduo, não considerando os outros, o planeta e as consequências são catastróficas. Quando o indivíduo que é consumista, quando ele não quer pensar nos outros, só traz com tudo isso uma catástrofe. Esse fenômeno do individualismo consumista pode também minar o campo religioso. Positiva é a possibilidade de escolha livre e consciente e o cultivo do diálogo ecumênico interreligioso, que preocupam posições fundamentalistas em relação à palavra de Deus e oportunismo, que apelam à prosperidade financeira no mundo religioso e à violência. Mas as cidades são locais de alta mobilidade. Oportuniza-se facilidade de locomoção, mas ela pode também ser forçada por interesses imobiliários ou outros interesses. A cidade apresenta realidade de pobreza, revelando enorme desigualdade social e que esperam solidariedade dos cristãos. Crise no sentido da vida e do meio ambiente. A vida é agredida, desde a fecundação até a morte natural. Uma crise que gera desesperança, que gera esgotamento, que gera depressão, gera suicídio. A mãe e irmã terra, a nossa casa comum, geme e clama por outro rumo. É urgente repensar a exploração da natureza e a mineração, que o governo federal tanto quer, Estamos criando uma história dividida ecológica. É preciso defender a ecologia. Os jovens estão sentindo na pele a confusão e o atordoamento. Em meio à competição desordenada e à violência, são os jovens que mais sentem a fragilidade de referências na precariedade deste mundo que vivemos. A verdade é relativizada e individualizada. Pessoas e grupos ficam sem referências objetivas, refém do mercado oportunista. Valores como honestidade, integridade, abnegação correm o risco de ser absorvido pela mentalidade de só pensar em si. O trabalho pode acabar sendo visto somente como meio de conseguir renda, sem ética, sem função social e até mesmo de realização pessoal e de contribuição de construção de um mundo melhor. Vivemos num sistema social e econômico muito injusto, na sua raiz, que gera exclusão e desigualdade.
atingindo a dignidade humana dos que são considerados excluídos e explorados e até supérfluos e descartáveis. Faz-se necessária a redescoberta dos caminhos de uma autêntica democracia com a justiça social através da participação de garantias institucionais do bem comum, da liberdade e de expressão e de direito às diferenças, ao diálogo, às preocupações pelos mais frágeis, os mais vulneráveis e no respeito à liberdade e os valores que são inerentes do ser humano. É preciso dar as mãos também aos irmãos de outras igrejas e a todos os homens e mulheres de boa vontade para construir esse mundo melhor. O Senhor está no meio de nós, Deus habita a cidade. Nossa fé reconhece o Senhor presente e atuante em meio a essa complexa realidade da cidade. Nossas forças e resistências e reliências apontam para atitudes culturais de resistência que valorizam mais as pessoas que o consumo, a obediência a Deus que as tendências e modismo de um presente. Novo estilo de evangelizar. Os documentos da CNBB impulsionam para que a gente evangelize nas igrejas particulares, sobretudo pela urgência indicada e processo catecumenal de iniciação à vida cristã. A gente precisa não somente catequizar, mas precisa fazer um processo de conversão. A conversão pastoral está fazendo abandonar estruturas ultrapassadas de transmissão da fé para poder criarmos a igreja do Brasil. Precisa investir ainda mais na missionalidade, no querigma, apresentar Jesus para as pessoas conhecê-lo e se converter. Deus habita a cidade. Nossa fé afirma que o Senhor está no meio de nós. Lembra lá Mateus 28, 20? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Deuteronômio também 31, 6. Pela força do Espírito, o reino anunciado por Jesus se faz presente. E não podemos ficar tranquilos em nossos templos, nossas igrejas. É urgente ir em todas as direções para proclamar que o amor é mais forte que toda essa violência e problemática que enfrentamos nas cidades. Então, vamos pensar um pouco nisso, nessa caminhada, e entender como é que isso funciona. No início do cristianismo, você sabe que as igrejas, elas funcionavam nas casas. Diz nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 14, 42, melhor dizendo, Atos 2, 42, que eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna e na fração do pão e nas orações. E eles se reuniam em suas casas. Daqui a uns anos a gente não vai poder mais estar construindo igreja. A gente vai ter que estar reunindo o povo nos condomínios, nos espaços, nos areópagos modernos. A casa da comunidade. A casa foi um dos lugares privilegiados para o encontro do diálogo de Jesus com os seus seguidores. Pegue a Bíblia, você, anote, Marcos 1, 29. Marcos 1, 29. Anote também Marcos 2, 15. Marcos 2, 15. Anote Marcos também 3, 20. E 7, 24. Como Jesus e seus discípulos tinham uma vida itinerante, não ficava parado no lugar. A evangelização se dava de forma itinerante. Os discípulos se reuniam comunitariamente em casas particulares, em pequenos grupos, que escutavam a palavra e respondia pela vivência da comunhão e da missão. Criava-se um novo relacionamento entre as pessoas. Está lá em Atos 4, de 34 a 35.
como eles eram felizes reunidos nas casas. A reunião acolhia gente pobre e de maior condição econômica. Caracterizava pela solidariedade. Era um exemplo. Essas casas, era a casa de Áquila, de Priscila. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, 19. 1 Coríntios 16, 19. A igreja se reunia na casa de Áquila e de Priscila. As casas não eram isoladas, mas favorecia o testemunho da atração. As pessoas, elas se reuniam para ouvir o testemunho daqueles que tiveram a experiência com o Salvador. E era esse testemunho que atraía sempre novos discípulos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 23. E 1 Tessalonicenses 4, 12. Repetindo, 1 Tessalonicenses 4, 12 e 1 Coríntios 14, 23. Existe uma carta perdida do século II, que se chamava a Carta a Diogneto. Essa carta dizia o seguinte, que os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades próprias, nem falam a língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Adaptam-se rapidamente aos costumes do lugar onde estão. Quanto à roupa, o alimento, o vestiário, apenas testemunham um modo de vida admirável. Os cristãos vivem em sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristão, suportam tudo como estrangeiro, porque toda pátria estrangeira é para eles pátria, e cada pátria para eles é estrangeira, porque a sua única pátria é o céu. A casa proporcionou ao cristianismo, seguidores de Jesus, pequenas comunidades em que as pessoas se conheciam, compartilhavam a mesa. O seu testemunho de comunhão dava credibilidade. Já pensou se os jovens da nossa paróquia se reunissem na pizzaria, se reunissem no shopping, se reunissem na praça para poder conversar sobre Jesus, evangelizar, para poder cantar canções? Isso atrairia outros jovens, não é? Sua fidelidade se exprimia na obediência ao ensinamento dos apóstolos, na liturgia celebrada, no serviço da caridade, no testemunho de fé e esperança no reino anunciado por Jesus. As comunidades, no contexto urbano, volta o seu olhar para as pequenas comunidades eclesiais, ambiente propício para escutar a palavra de Deus, viver a fraternidade, animar a oração, aprofundar o processo de formação contínua da fé e o compromisso do apostolado da sociedade. Quantas vezes eu disse em reunião do CPP que a gente podia reunir o povo, porque os que moram nas baixadas não podem subir para as igrejas. Então tem ministros que moram nas baixadas que podem abrir sua casa para ser uma mini igreja. Ali pode ler a palavra, rezar o texto e, como ministro extraordinário da comunhão, leva a comunhão para distribuir com eles. Essas casas são casas da palavra, do pão, da caridade e da missão. É o lugar da iniciação à vida cristã, num compromisso com os pobres, da abertura aos jovens, ao anúncio do evangelho na família, é o cuidado com a casa comum. As pequenas comunidades que ficam nas casas eclesiais missionárias são verdadeiras redes de comunhão com a igreja local. A celebração eucarística privilegia a comunhão com a igreja local, mas é preciso expandir, fazer as pequenas igrejas, não é? A coordenação dessas comunidades eclesiais caberá a cristãos colaboradores, leigos e leigas, que são ministros leigos e leigas, principalmente mulheres. O ministro ordenado está em movimento para visitar e para ser cuidador e animador, promover a unidade e a comunhão entre os diversos grupos, associações e movimentos. Mas é preciso
que as pessoas procurem viver essa experiência de fé nas casas. Nas casas. Entendeu? Então, vamos ouvir uma canção e amanhã eu espero que a gente consiga fazer uma caminhada justamente com o primeiro pilar, que é o pilar da palavra, né? Que é muito importante. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da Veja que coisa mais profunda você acaba de ouvir, né? Através dessa canção. Veja que coisa profunda. Revelando coisas que não sei, os mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu o conhecer, não o troco por nada. Então, se a gente troca, é porque ainda não conhece. Resumindo o nosso encontro de hoje, pense bem. Deus habita a cidade. A cidade está cada dia mais urbanizada. O mundo está urbanizado. O mundo caminha para o individualismo. O mundo caminha para o egoísmo, o egocentrismo. E o convite é para que nós vivamos na unidade, na comunidade e em fraternidade.
Deus habita a cidade. E a igreja tem um grande desafio: promover a vida comunitária e fraterna em meio a este mundo que propõe a individualidade. E para isso, a igreja pode contar com cada um dos seus membros, reunindo-se em casa, nas famílias, em pequenos grupos, a exemplo da igreja primitiva nos Atos dos Apóstolos, na Carta aos Coríntios, na Carta aos Tessalonicenses e no Evangelho de São Marcos. Lá deu fortes exemplos de como a igreja nascente se reunia em casas. Nós também estamos hoje desafiados, nos areópagos da vida moderna, descobrirmos os caminhos para sermos uma igreja mais comunhão e mais fraterna. Na nossa comunidade, como chama, na sinodalidade. A sinodalidade é essa capacidade de viver unidos numa só linguagem, falando sobre a diversidade, né? A gente tem que aprender a viver na diversidade, viver a diversidade numa unidade e numa fraternidade, não é? Então, peço a Deus que cada vez mais nos ajude em nossa caminhada de fé e de esperança, tá bom? Deixo um forte abraço a todas as comunidades e você se reúna na laje de sua casa, na garagem de sua casa, reúna os amigos, reúna os idosos, reúna as pessoas, porque a igreja, ela só vai ser mesmo igreja quando ela voltar a se reunir nas casas. Fique em paz, viu? Fique em paz. Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto